Fala aí, gente, estou de volta com a parte 2 da nossa aula sobre física do setor B de bola, que vai falar um pouquinho sobre estática. A parte 1 já está aí, recomendo ver. Nós paramos em um exercício do lustre que falava sobre ponto material, tá bom? Temos o formulário lá também, o formulário que quem ainda não fez, recomendo depois fazer, tá? Tem a correção também do formulário que eu vou disponibilizar em vídeo também, tá bom? São 3 exercícios bem tranquilos. Então vamos começar a nossa aula, essa parte que vai falar um pouquinho sobre corpo extenso, tá bom? Então o nosso tema da aula é estática, aulas 31 a 34 da apostila 3 do sistema ângulo. Então eu espero que gostem, depois qualquer coisa é só me perguntar e vamos lá. Então, corpo extenso, o que é? Então aqui uma pequena diferença entre ponto material e corpo extenso. Ponto material é algo pequeno que não vai interferir aonde ele está, o tamanho não interfere. Por exemplo, lustre no campo de futebol, o tamanho dele não tem problema. Agora um avião em um campo de futebol tem problema por conta do tamanho. Tá? Então nós temos as indicações de forças aqui e vamos trabalhar um pouquinho com corpo extenso, sabendo que a somatória de todas as forças tem que dar 0 para estar em equilíbrio, e isso daí nós chamamos de equilíbrio de translação, tá? A somatória de todos os momentos também tem que dar 0 e nós chamamos de equilíbrio de rotação. E juntando esses dois aqui a gente chega em um equilíbrio estático. O que é o equilíbrio estático? Por exemplo, essa pessoa aqui ela está equilibrada em uma corda bamba. Também muita gente, acredito eu, lá quando era pequeno, às vezes pegava uma garrafinha de água, colocava a régua, a borracha e não sei o que, fazia um monte de coisa e alguém ia lá, pum, chutava mesmo, o negócio caía. Antes de cair o negócio estava equilibrado, estava tudo bonitinho, equilibrado, você até nem mexia muito para não cair. Eu me incluo nessa coisa aí, tá? Eu me incluo. Então, que por exemplo trouxe essa imagem aqui que mostra, deixa eu pegar minha caneta aqui que é melhor, que mostra então forças, pesos e o que seja, tendo como base essas informações aqui, então nós temos que a somatória, o sistema em equilíbrio de translação, então todas as forças têm que dar 0. Eu posso falar que a normal é igual a todos os que estão embaixo aqui. Então N é igual a P1 mais P2, como eu coloquei aqui, tá bom? E se for ver agora o equilíbrio de rotação, o momento do N, o momento do P1, mais o momento do P, mais o momento do P2, todos igual a 0, tá bom? Então é basicamente isso, beleza? Então vamos lá, continuando aqui. Agora vamos falar um pouquinho do torque, aqui eu esqueci de colocar em animação, tá? Mas tranquilo. Então, o que é o torque, ou o momento que nós chamamos? Condições para que essa força consiga provocar a rotação de um corpo extenso, tá? Então nós temos estas fórmulas, o que muda é o seno, então no exercício se ele der o seno você usa essa, se ele não der o seno você usa o outro, tá? Então, por exemplo, aqui uma chave de boca para desatarrachar, aqui muito se usa em equipamento de encanação. Então você vai desatarrachar, você vai fechar, vai apertar uma porca, E lembrando uma coisa importante, o momento é medido em Newton por metro, tá? Porque a força é medida em Newton, o D em metro, então é N vezes metro, tá bom? Então nós temos também aqui, se você está abrindo, desatarrachando com uma chave de boca aqui, algo para o sentido horário, e o momento vai ser positivo. Se for no sentido anti-horário, o momento será negativo. Tá bom? É importante saber isso daqui, saber a diferença, tá? E quando nós temos algo, aqui M igual a F vezes D. Então F é a força e D a distância do eixo de rotação até a força aplicada. Temos também aqui, Ft igual a F vezes D vezes seno de θ. Tá? Aí aqui forma uma força perpendicular, tá bom? Por isso que tem o seno. Agora nós temos também o caso quando nós temos essa situação aqui, em que nós temos uma força, uma distância, uma outra distância e uma outra força. Como que a gente vai fazer isso?
F vezes D é igual a F' vezes D'. A gente toma como apoio, né? Tem que escolher um ponto de apoio e calcular usando essa fórmula aí, que nada mais é do que a fórmula do momento, só que você está usando o momento para comparar duas coisas, tá bom? Tranquilo, né? Então, eu esqueci de colocar meus GIFs aqui, então espero que seja tudo bem por aí. Eu faço aqui uma carinha feliz, então. Então, vamos para um exercício aplicar. Este exercício aqui é um pouco mais trabalhoso, mas é tranquilo. Tá? Então, ó, o portão maciço e homogêneo de 1,60 m de largura e 1,80 m de comprimento, pesando 800 N, está fixado em um muro por meio das dobradiças A, situada a 0,1 metro do topo do portão, e B também, mesma coisa, sua parte inferior. A distância entre as dobradiças é 1,60. Por quê? Tudo é 1,80. Se eu tenho 0,1 para baixo e 0,1 para cima também, vai sobrar 1,60 no meio. Conforme o desenho abaixo, elas têm peso e dimensões desprezíveis. Tá bom. Então, ó, e cada dobradiça suporta uma força cujo módulo da componente vertical é metade do peso do portão, ou seja, o módulo da componente vertical do B e do A é 400 newtons, metade do peso do portão. Tá bom? Então, considerando que o portão está em equilíbrio e que seu centro de gravidade está localizado em seu centro geométrico. O módulo da componente horizontal em cada dobradiças A e B vale tá. Então, ó, o que eu vou usar? Resolução, vamos lá. Se o portão está em equilíbrio, o somatório dos momentos em relação a qualquer ponto é nulo. E a figura vai mostrar aqui. Então, ó, temos este caso aqui. Tá? Este caso. 1,60 m, como está aqui, 1,6. Aqui, o peso, a força B. Preste atenção aqui que é importante saber aqui. Se você está segurando aqui, finge que você tem uma mão aqui e uma mão aqui, um ponto A, um ponto B. Se você soltar o ponto A, o que o portão vai fazer? Vai vir para cá. Por isso que é essa força A que tem que segurar aqui o portão. Se você segurar o ponto B e soltar o A, o portão vai vir, ele vai vir para frente, tá? Então por isso que temos esta força ponto B indo para dentro do portão, porque ele não pode atravessar o portão aqui. Ele não pode, o portão não, o muro, desculpa. Ele não pode vir para cá. Por isso que temos a força para dentro. E a força A, se você soltar o A, o B, essa força A tem que segurar o portão para ele não ir para o muro. Por isso que temos a força vindo para esquerda, para dentro do muro, para segurar o portão. Tá bom? E como que nós vamos resolver isso? Tomando como base o ponto B. Então, ó, tudo vai ser o ponto B. Então, o momento do B, da força A em relação ao ponto B, vai ser FA vezes 1,6, que vai ser igual ao momento do peso. O peso é 800 vezes 0,8. 0,8, como tudo vale 1,6, 0,8 é a metade. A metade em relação ao ponto B, como está aqui, ó. É basicamente isso. Então, a força A é igual a 6.400 sobre 1,6, que vai ser igual a 400 newtons. Como uma tem que segurar a outra, essas dobradiças agem juntas, né? Uma força igual a outra, ambas de 400 newtons. Tá bom? Tranquilo, né? Assim, é um pouquinho mais complicado, tem que analisar parte por parte. Tá? Então, depois que não entender essas forças aqui, depois me manda mensagem que eu tento explicar de novo. Tá bom? Mais um exercício aqui de corpo extenso. Então, nós temos, ó, uma barra homogênea de 1 metro, está em equilíbrio na posição horizontal, sustentada por uma única corda fixada no ponto C. Tá? Como está aqui mostrando a figura, ele dá as massas e dá a aceleração da gravidade. Ele pede a tensão na corda fixa barra no ponto C. Resolução, vamos lá, ó. Vou usar esta imagem aqui. Aqui no meio nós temos o peso, tá? O peso aqui é bem no meio, tá? Tudo está equilibrado lá bem no meio. Então, como tudo é 1 metro, aqui vale 50 centímetros, como eu coloquei aqui. A distância de A a C vale x e temos a distância de A a B que vale 100 centímetros, 1 metro, tá bom? A massa 1 é 0,1 kg e a massa 2 é 0,15. Tá? Porque o peso é calculado massa vezes gravidade e a massa tem que estar em quilogramas. Tá bom? Então, ó, vamos para a resolução. T
é igual, então ó, T, aqui é o fio T aqui, né, a força T, é igual a massa, o peso do primeiro mais peso do meio mais peso do segundo. Aí você vai calcular, massa vezes a gravidade, aqui vai dar 1 mais 1 mais 1,5. Somando tudo dá 3,5. Tá? Como está aqui, então logo esse fio T aqui vale 3,5 newtons. Tá? 3,5 newtons. Então é isso, pronto, descobrimos a letra A. Letra B, ele pede a distância do ponto C ao ponto A. Bom, então, ó, em relação ao ponto A agora, então eu tenho mg vezes 50 centímetros mais m2g vezes 100. E aí eu vou descobrir o que? É igual a tx, atração vezes x. Tá? Então eu estou falando que tudo que está em cima tem que ser igual a tudo que está embaixo. Então, 1 vezes 50 mais 1,5 vezes 50 é igual a 3,5x. Eu descubro que x é igual a 57 centímetros. E aí acabamos o exercício. Feliz! Oh. Tá bom? Beleza? Qualquer coisa é só me escrever dúvida e vamos para mais um exercício agora sobre torque. Então, ó, na figura abaixo, suponha que o menino esteja empurrando a porta, inicialmente em repouso, com uma força F1 igual a 5 newtons, atuando a uma distância de 2 metros. Tá? E que o homem exerça uma força F2 igual a 80 newtons a uma distância de D2 igual a 10 centímetros. Cuidado com isso daqui. Passe para metro, que vai dar 0,1 metro. Tá bom? 0,1 metro. Como que temos que fazer? Calcular o quê? O momento de cada um, tanto do homem quanto do menino. O momento do menino vai ser força dele, que é 5, vezes a distância dele, que é 2, que vai dar 10 newtons vezes metro. Tá? Eu esqueci aqui de colocar o vezes metro. E o momento do homem vai ser, ó, a força do homem vezes a distância dele, 80 vezes 0,1, porque eu passei para metro, que vai dar 8 newtons. Logo a porta está girando no sentido de ser aberta. Letra B, de buela. Tá bom? De buenas esse exercício aqui também, bem tranquilo. Né? Então vamos para o nosso próximo exercício. E o último, se eu não me engano, então temos uma barra B homogênea de secção reta e uniforme de 80 centímetros. Ele vai tudo descrever bonitinho. Tá? Então, ó, vou usar esta imagem aqui. Atenção, eu vou passar tudo para metro, tá? Como está aqui, ó, metro, metro e metro. Tomando como referência o que? Aqui, ó, este ponto, desculpa, o ponto O aqui, ó. Então, ó, px vezes 0,2, tá? Px vezes 0,2 vai ser igual ao que? P2, P vezes 0,2, mais PQ vezes 0,6, tá? PQ vezes 0,6, tranquilo? Agora eu vou substituir as forças que eu tenho. Então, Px vezes 0,2 é igual a 50 vezes 0,2, que é o peso da barra aqui, mais 100, que é o peso do Q, vezes 0,6. 50 vezes 0,2, 10. 100 vezes 0,6, 60. Vai dar 70 sobre 0,2. E o peso de x vai ser 350 newtons. Beleza? Tranquilo, né? Esses exercícios estão bem tranquilos, não tem muita coisa, tá? Então, ó, acabou os exercícios. Agora eu vou falar só um pouquinho de alavancas, porque não trouxe exercícios, eu não achei, tá? Então, só um pouquinho aqui de alavancas, é bem tranquilo. Temos então esses três tipos: interfixa quando o apoio está no meio, interpotente quando a sua força potente, ou seja, o seu esforço está no meio, interresistente quando a força resistente está no meio. Tá bom? Como está aqui, ó. Por exemplo, aqui é bem tranquilo isso daqui, só mais para a gente saber a nomenclatura. Tá? Então é importante saber, o apoio está no meio, interfixa, interresistente, a força resistente está no meio, interpotente, a sua força potente está no meio. Tá bom? Então eu termino aqui essa nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Esse vídeo já está no YouTube, deixa o seu like, escreva o seu comentário falando o que você achou dessa aula. Espero que tenham gostado, sem dúvida. Se tiver dúvida, pode me escrever depois, tá bom? E lembre-se de compartilhar o nosso Instagram, o link do meu Drive sempre estará na descrição do vídeo, tá bom?
Então é isso. Muito obrigado. Lembrando que tem o formulário e aqui ó, já está a correção que eu vou gravar agora essa aula. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula.